Em fundo azul e letras brancas, elas pautam. Mulheres na política. Em um estúdio, sentada, está Sandra Amaral, apresentadora. A Lei Maria da Penha, criada para combater a violência doméstica contra mulheres, completa 18 anos. Os casos de feminicídios no Brasil, ou seja, de mortes de mulheres por serem mulheres, crescem. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano passado, 4 mulheres morreram em média por dia no Brasil, vítimas do feminicídio. A Lei Maria da Penha, assinada em 7 de agosto de 2006, criou mecanismos para coibir, prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. No programa Elas Pautam de hoje, você vai ver que apesar da maioridade da Lei Maria da Penha, todos os tipos de violência contra a mulher não param de crescer no Brasil. Para debater esse assunto e mais, debater formas de tornar a Lei Maria da Penha mais eficiente, nós conversamos com a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que é autora de 2 projetos de lei que propõem alterações na Lei Maria da Penha. Eu gostaria de destacar aqui uma campanha contra a violência da mulher que é realizada todo mês de agosto, que é a campanha Agosto Lilás. Professora Luciene Cavalcante, a gente sabe que essa campanha, várias instituições aderiram e a Câmara dos Deputados é uma dessas instituições. Qual a importância desse debate, né, desse assunto, dessa campanha está dentro da Câmara dos Deputados? É fundamental porque aqui é a casa do povo brasileiro, é a casa onde a gente constrói as legislações. Deputada professora Luciene Cavalcante, PSOL São Paulo. Uma tarefa histórica que é mudar uma cultura machista que tem ainda na nossa sociedade, que invisibiliza todos esses dados no cotidiano das nossas vidas, e a gente precisa promover mudanças estruturais na nossa sociedade para que as mulheres de fato tenham seus direitos respeitados. Então, a Câmara aqui a gente tem a Secretaria das Mulheres, a gente tem a Procuradoria, a gente tem um espaço hoje na reunião de líderes. A gente foi construindo também aqui dentro, para nós, parlamentares, mulheres, espaços seguros para que a gente também possa exercer os nossos mandatos com a dignidade e com o respeito que eles merecem. Então é muito importante que a Câmara tenha feito essa adesão, e a campanha do Agosto Lilás, ela cumpre uma função pedagógica, de debater com toda a sociedade esse absurdo que é a violência contra as mulheres. Pois é, então a gente vai mostrar agora no telão esses números, né, que refletem como está a violência contra as mulheres. A gente tem essa primeira lâmina aí que mostra o feminicídio no Brasil entre 2015 e 2023, 10.655 mulheres foram vítimas. Esse dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos para a próxima tela. Feminicídio, isso é morte. É, Nós estamos falando de morte. Feminicídio é morte de mulheres, por serem mulheres. E aí a gente tem aí esse dado que do ano de 2022 para 2023 houve um aumento de 0,8% dessas mortes, né? Foram 1.465 mulheres mortas. Vamos para a próxima tela? Então, essa próxima tela aqui mostra as formas de violência contra a mulher, que todas essas formas de violência cresceram no Brasil. Violência doméstica, ameaças, stalking, né, que é o crime de perseguição, violência psicológica, tentativas de homicídio, medidas protetivas de urgência concedidas também cresceram mais de 500 mil, né? Enfim, dessas medidas, estupros também cresceram, todos esses registros. Interessante que a gente vai falar mais para frente, né, que esse crime de stalking, ele não era crime, foi tornado crime recentemente, e ele cresceu, né, esse registro de stalking cresceu 34,5%. Desses dados aí foi o que mais cresceu e virou crime, né, graças a uma lei aprovada por esta casa aqui, né. Vamos para a próxima tela. Então, a gente tem aí as vítimas de feminicídio, são as mulheres negras, a maioria. Elas têm entre 18 e 44 anos, a maioria. E as mortes, né, enfim, os crimes são realizados dentro da residência. A maioria é realizada dentro da residência. A gente tem mais uma lâmina. No estúdio, ao fundo, há um telão. Quem que matou essas mulheres? 90% são os homens.
63% parceiros íntimos, 21% ex-parceiros íntimos e 8,7% familiares, ou seja, um crime que acontece dentro de casa. Então, nós temos esses dados aqui e eu começo com a deputada Luciene. Deputada, na sua opinião, o que está acontecendo? A lei não funcionou, a Lei Maria da Penha, ou ela está funcionando bastante? Esses registros aumentaram. Qual é a sua opinião sobre esses dados? Só queria dizer que faltou um outro dado que eu acho muito importante, que ele demonstra que das mulheres de janeiro a maio que foram assassinadas por serem mulheres, ou seja, o crime de feminicídio, apenas cerca de 10% tiveram acesso a medidas protetivas antes de morrer. Deputada professora Luciene Cavalcante, então, PSOL São Paulo. Esse dado ele já explica que a Lei Maria da Penha, ela é uma das melhores leis do mundo de proteção, de prevenção às mulheres. É importante dizer que o Brasil só implementou essa lei após uma condenação internacional da Corte Interamericana, da OEA, que obriga o Brasil a ter políticas públicas de proteção à violência das mulheres. Que também explica um pouco como que a gente chega a esse cenário e que a lei é muito boa, mas as dificuldades estão dentro do sistema judiciário, que não consegue ou ter recursos para implementar essa lei do jeito que ela precisa, junto com os estados e municípios que também são responsáveis e o Poder Executivo, ou por uma cultura machista, que não entende a complexidade que é a violência que ocorre dentro das casas. Porque os dados, eles são bem claros. A violência doméstica, ela mata no Brasil, a família que é para ser um ambiente seguro se torna um ambiente inseguro. Isso não é uma situação simples, é uma área sensível da nossa sociedade, que a gente precisa ter muito cuidado para olhar, mas é onde estão morrendo as nossas mulheres. Então, 18 anos da Lei Maria da Penha. Luciene, a senhora tem dois projetos de lei aqui na casa, né, para alterar a Lei Maria da Penha. A senhora pode falar sobre esses projetos? Então, esses projetos, eles buscam cuidar de quem cuida da efetivação das medidas de proteção da Lei Maria da Penha. A grande maioria das pessoas... Deputada professora Luciene Cavalcante, PSOL São Paulo. De saúde, de assistência social, psicólogos, dessa rede de proteção que é prevista pela Lei Maria da Penha, são mulheres. E como a violência, o machismo é estruturante dentro da nossa sociedade, infelizmente, essas mulheres que estão ali para acolher e proteger outras mulheres também são vítimas de violência. E o Estado precisa ter um olhar para essa profissional, que muitas vezes também está submetida a uma situação de violência doméstica e que tem que trabalhar atendendo outras mulheres. Então, os meus projetos, eles visam cuidar dessa profissional que está nessa rede de proteção, na educação, na saúde, e que elas tenham medidas específicas de proteção quando isso acontece com elas, que as suas chefias saibam como tratar essa demanda quando elas chegam das suas servidoras. E quando a gente pensa na questão da violência doméstica, a gente precisa pensar também na questão, o tamanho do Brasil. O Brasil é um continente. E uma das nuances, quando a gente observa as políticas públicas de proteção, é a questão regional. O Brasil, ele tem setores, tem lugares do nosso país que ainda a gente não conseguiu chegar com esses equipamentos de proteção. E são os setores mais afastados, mais periféricos regionalmente. A gente ainda tem a questão da violência dentro do recorte de raça, que também é muito significativo. Os dados mostram isso, que as mulheres que mais sofrem são as mulheres negras. Temos também a violência que ocorre dentro das comunidades indígenas. Então, como que a gente vai adequar essa legislação para que, de fato, todas essas pessoas tenham
a proteção e a sua vida resguardada. Acho que esse é o desafio do parlamento. 18 anos da Lei Maria da Penha. Eu quero chamar a atenção para a Lei Maria da Penha, né, que tem esse nome por causa da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes. Ela foi uma das vítimas desse tipo de violência no ano de 1983. Maria da Penha sofreu dupla tentativa de feminicídio por parte de seu então marido. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica. Mas seu tormento não acabou, não. Ao retornar para casa após o período de internação, ela foi mantida em cárcere privado pelo ex-marido por 15 dias e sofreu nova tentativa de homicídio por parte dele. Maria da Penha sobreviveu, deu nome à lei e hoje preside o Instituto Maria da Penha, que contribui para a aplicação da lei e monitora políticas públicas para o cumprimento da legislação. Em um vídeo gravado em alusão aos 18 anos da lei, Maria da Penha pede que a norma seja implementada de maneira completa e cita alguns fatores que impedem do cumprimento dessa lei. Vamos ver. Aqui quero destacar aqueles que, por serem tão recorrentes, considero os mais graves. A naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher em nosso país e as políticas públicas ainda insuficientes em garantir direitos humanos, como vemos nos inúmeros casos de revitimização das mulheres, por exemplo, o que também compromete a aplicação da Lei Maria da Penha. Não restam dúvidas de que é necessário mais compromisso por parte de toda a sociedade e do poder público para mudar este cenário. É preciso também investir no desenvolvimento da geração dos filhos da lei e promover um Estado democrático de direito que garanta qualidade de vida, exercício pleno da cidadania e livre acesso à justiça. Bom, deputada, a senhora falou aí que o Brasil realmente é um país continental que tem dificuldade de implementar. Muitas mulheres não se sentem à vontade para denunciar porque se sentem revitimizadas. Às vezes vai num serviço que não tem uma delegacia especializada, não tem uma instituição ali que vá acolhê-la. Como modificar esse cenário? Na sua opinião, deputada Luciene? A gente precisa colocar a Casa da Mulher Brasileira. Deputada professora Luciene Cavalcante, PSOL São Paulo. A Casa da Mulher Brasileira, ela é esse espaço onde a mulher, numa situação de violência, de vulnerabilidade, vai encontrar todos esses serviços de proteção. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido. A gente precisa também batalhar muito para mudar a compreensão do nosso judiciário brasileiro. É inegável que o judiciário brasileiro, ele ainda tem muitos julgamentos que são discriminatórios com relação às mulheres. Inclusive, tem norma já do STJ dizendo que o juiz precisa observar essa questão de gênero. E quando o juiz está com uma situação dessas, de violência ou qualquer outra, como, por exemplo, os casos da Corte de Haia, da Convenção de Haia, onde as mulheres, elas não podem ficar com seus filhos quando estão em situação de violência. Ali é mais um exemplo de que o judiciário, ele não está observando o que significa a violência doméstica dentro da discussão do gênero. Então, essa é uma disputa de narrativas, de entendimento, de compreensão, porque o direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata, que a gente também precisa avançar. E, por fim, a gente, como a Maria da Penha disse, a gente precisa avançar no enfrentamento dessa cultura de naturalização da violência doméstica. Aquela história, briga de marido-mulher, a gente não deve meter a colher. Isso é um absurdo. É essa cultura que naturaliza, que revitimiza, que criminaliza a vítima. E isso se faz de várias formas, e uma delas, mais potente, é a educação. A educação, ela precisa ter liberdade, ela precisa ter a questão de gênero nos seus projetos políticos pedagógicos, falando sobre essa situação. Desde pequenininha, as meninas e os meninos, eles têm que ter direito a saber que ninguém deve bater em ninguém, que a gente precisa ter uma igualdade de condições, tanto entre homens contra as mulheres. Então, a questão de gênero dentro das escolas é fundamental para a gente poder também avançar no enfrentamento dessa cultura.
A deputada falou de ter casas, abrigo em todos os estados brasileiros. Nós temos aqui uma ativista que em 2013, no Rio Grande do Sul, a jovem Bárbara Pena, com 19 anos na época, quase morreu após uma agressão em um incêndio provocado pelo ex-companheiro que ateou fogo em seu corpo após espancá-la por não aceitar a separação e nem a sua autonomia financeira. No incêndio, ela perdeu os seus 2 filhos, um menino de 3 meses e uma menina de 2 anos de idade. Um vizinho idoso também morreu por intoxicação. Como ativista em defesa das mulheres, hoje Bárbara reúne assinaturas e pede melhorias na Lei Maria da Penha. E vamos ver quais são as alterações que ela pede na lei. Vamos ver. Elas olham para o telão. Nele, vídeo de uma mulher. Através de um abaixo-assinado online que criei, que atualmente conta com mais de 970 mil apoios em forma de assinaturas, proponho diversas reformas. Bárbara Pena, ativista pelo fim da violência doméstica. A exclusão do endereço da vítima no boletim de ocorrência para proteger a privacidade da vítima, a obrigatoriedade da instalação da Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais, garantindo suporte imediato e acessível. @PenaBárbara. Ampliação da duração da medida protetiva para o período total do processo judicial, ao invés de limitar somente a 6 meses, a adoção obrigatória da tornozeleira eletrônica para todos os casos de agressão incorporado com a medida protetiva de urgência e a proibição de contato do agressor com os filhos durante a medida protetiva para prevenir o uso das crianças como mecanismo de violência psicológica contra a mulher. Também proponho aumentar na CMPU o raio de distância do agressor a essa vítima, fazendo com que essa mulher possa cumprir seus afazeres diários em paz, sem o medo e o receio de que ele esteja a observando. Quanto maior a distância entre eles, mais chance ela tem de sobreviver e recomeçar. Eu gostaria das considerações finais da deputada professora Luciene Cavalcante, por favor. É central para a gente avançar no nosso país, a gente superar essa epidemia que a gente vive de violência contra as mulheres. E a gente não vai fazer isso sem considerar... Deputada professora Luciene Cavalcante, PSOL São Paulo. Nossas questões de raça, de classe, sem a gente de fato fazer com que o conjunto da população tenha acesso a esses dados, sem que a escola pública se envolva de forma pujante nessa temática e sem que a gente tenha as políticas essenciais estabelecidas. A gente precisa, a Casa da Mulher Brasileira, ela é uma instituição que dentro dela a gente tem a delegacia, a gente tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente tem o abrigo, a gente tem todos os equipamentos que são essenciais de acolhimento, que são direito dessas mulheres, que estão numa situação extremamente difícil, delicada, junto com os seus filhos, e ali a gente precisa tratar dessa família. Então, é um espaço que, dentro das políticas públicas que a gente tem, que melhor acolhe a mulher nesse momento. Então, a gente está lutando para que no orçamento a gente tenha mais investimentos nesse sentido e que a gente possa ter, como a ativista pontuou muito bem, a gente possa ter mais casas da mulher brasileiras em todo o nosso país. A gente encerra aqui o programa Elas Pautam. Eu agradeço a presença da professora Luciene Cavalcante. A gente termina esta edição aqui que abordou os 18 anos da Lei Maria da Penha, os índices de violência contra as mulheres e, é claro, o que o Congresso Nacional e que a sociedade pode fazer para combater essa violência. Eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo programa. Câmara.leg.br. Créditos na tela.